Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu já ouvi falar dos corpos incorruptíveis, que a Igreja Católica afirma ser um milagre de Deus. A verdade é que eu não encontro na Bíblia corpos incorruptíveis de pessoas mortas, mesmo porque que serventia teria um corpo que não apodrece se não existir um espírito e uma alma dentro dele? Quanto você pagaria por uma garrafa vazia do melhor vinho do mundo? Nada, zero, é um casco de vidro. Para os que foram salvos pela fé em Jesus, a transformação de nosso corpo em corpo incorruptível não será apenas incorruptível no sentido de não poder ser corrompido pelo pecado ou apodrecimento. Será um corpo incorruptível porque estará vivo, habitado pelo Espírito e pela alma da pessoa. E não morto como esses corpos encontrados por aí. Esses corpos que você encontra por aí, na internet tem várias fotos deles, são mumificados, ou por processos químicos naturais ou artificiais, mas estão mortos, são mortos. Tenta beliscar uma pessoa dessa. São vasilhames vazios, por mais conservados que estejam. Qualquer leitor atento da Bíblia é capaz de desmascarar essas mistificações. Paulo escreve: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Isso quando ressuscitar. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Quando ressuscitar. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Quando ressuscitar. 1 Coríntios 15, de 42 a 43. Você percebe que a promessa de incorruptibilidade está associada à ressurreição do corpo, isto é, a sua transformação, a sua revitalização, a volta de vida a ele. Esses supostos corpos incorruptíveis que existem por aí ainda não ressuscitaram dentre os mortos. Continuam em ignomínia, em fraqueza, em processo de degradação. O melhor desses, o mais bem conservado, ele precisa ser constantemente espanado com um espanador, para não juntar poeira. E ele nem sequer espirra quando você espana ele para tirar o pó. Eles não têm nada da glória e do vigor atribuídos aos corpos ressuscitados. Experimente cutucar uma múmia, beliscar uma múmia para ver se ela grita. Por isso é um grande desfavor que faz o catolicismo quando expõe esses corpos como se fosse um milagre de Deus. Não é. Só estão atrapalhando as pessoas da fé da ressurreição verdadeira. Existem casos de exumação de cadáveres, ou seja, quando desenterram o cadáver de uma pessoa, depois que está muito tempo enterrado. Existem casos em quando essas pessoas foram tratadas com quimioterapia ou com muitos antibióticos e acabam desenterrando um corpo quase intacto, mesmo depois de meses ou anos de sepultamento. O corpo de Lenin, lá na Rússia, é um caso de corpo supostamente incorruptível. Mas nem o comunismo dele durou. Se corrompeu. Mas esse corpo de Lenin, para ser preservado, gasta muito dinheiro com ele, porque ele é mantido em temperatura de 16 graus centígrados, numa umidade de 80 a 90% de umidade, e ele é conservado principalmente com álcool, quinina, acetato de potássio, glicerol, água destilada e fenol. Eu não sabia tudo isso, mas eu pesquisei na internet. Os corpos que existem numa gruta na Itália também não apodreceram décadas depois da morte, porque depois de mortos, eles também foram injetados com produtos químicos por um médico do local e permaneceram num ambiente propício, seco, que não tem apodrecimento em termos de temperatura, umidade, pH do ar, etc. Alguns ambientes em criptas de igrejas, cheias de velas e vapores de cera e fuligem do ar, também agem como verdadeiras câmaras de defumação. Então aquele corpo de algum santo fulano que você viu numa igreja da Itália e que parece incorruptível, ele está, na verdade, defumado, como se fosse um presunto espanhol. Por isso que ele se conservou daquele jeito, com tanta fumaça, com tanta cera no ar. O corpo de Santa Paula é um desses. Supostamente incorruptível, ele apodreceu depois que foi transportado para outro local e outro ambiente. A Igreja Católica se esforça em manter as suas relíquias com aparência de incorruptibilidade, fazem tratamentos químicos, às vezes até criam máscaras de cera para enganar as pessoas.
Nada disso tem a ver com o corpo incorruptível, em que Jesus está agora, e é o primeiro de muitos que estarão assim como ele. O salvo terá o seu corpo ressuscitado ou transformado à semelhança do corpo de Jesus, que neste momento está no céu em espírito, alma e corpo. Ou seja, um homem completo, vivo e atuante. É um corpo que resiste não apenas ao apodrecimento do tempo, mas que foi transformado para viver na eternidade, sem estar limitado pelo tempo ou pela matéria da presente criação, da atual criação. Lembre-se de que tempo e matéria deixarão de existir quando Deus criar novos céus e nova terra, porque não existiam antes, na eternidade, antes das coisas serem criadas. Então, quando Deus criar os novos céus e a nova terra, não sei como, será um estado eterno, do qual a Bíblia quase nada fala, porque também nós não entenderíamos com a nossa mente que vive no espaço-tempo, o nosso pensamento que é linear, tem começo, meio e fim. Nós não íamos entender se Deus explicasse a eternidade. Portanto, não caia na conversa de que os corpos supostamente incorruptíveis que existem por aí sejam algum tipo de milagre. Não são. Se você visitar uma igreja na Europa, onde corpos assim ficam expostos, e achar que está vendo um corpo incorruptível, eu sugiro que você aproveite a sua viagem à Europa e visite também o Museu de Cera de Madame Tussauds. Lá até o corpo de Elvis Presley está incorruptível. Afinal, Elvis morreu ou não? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.